A paz do Senhor. Eu tive que sair aqui da pregação do pastor Mamoro para a gente fazer aqui a nossa live aqui. Fazer aqui a nossa campanha. Quantos dias? 133 dias de palavra de Deus. Estava aqui ouvindo pastor Mamoro. Algo maravilhoso ele disse aqui, e sobre um sonho, sobre alguns sonhos que nós temos, uma revelação bombástica ele colocou aqui, que mexeu muito no meu coração. Então eu vou colocar aqui para vocês, que ele teve um sonho, que ele via as pessoas, ele e as pessoas, tudo no tempo presente, nos dias de hoje. Mas uma colega dele de escola, ele via no tempo passado, quando era jovem, tudo no tempo presente, e essa moça no tempo passado. Aí ele deu a revelação desse sonho. Quando nós temos sonhos assim, que a gente vê tudo presente e algo e alguém aparece lá do passado, que passou, como se fosse uma pessoa nos dias de hoje, algo nos dias de hoje. É impressionante isso daí. Quantas vezes nós já colocamos o nosso passado nos dias de hoje? Quantas vezes já colocamos alguma desavença lá no seu tempo de 15, 16, 12, 13 anos, não importa, e trazemos para o dia de hoje algo tremendo ali. O pastor Mamoro nos ensinou hoje. Está lá pregando, mas como eu tenho este compromisso de trazer isso aí, eu venho trazer isso aqui. Você tem a sua vida hoje, mas você traz algo lá do passado. E esse algo do passado que te atormenta, que te persegue, você acaba sendo destruído aqui no presente. No presente. E se você continuar trazendo as coisas do passado na tua vida, vai te levar lá para o futuro. Algo destruidor. Algo tremendo. Algo terrível. O que o nosso pastor quis dizer com isso daí? Por isso que eu fiquei ouvindo até em cima da hora aqui, para trazer para você. Larga as coisas do passado para lá. Porque a palavra de Deus diz que ele não se lembra mais. Nosso Deus Todo-Poderoso não se lembra mais do nosso passado. Apagou. Ele apaga e não se lembra. Por que nós temos que trazer algo do passado para agora, para o presente, ou até mesmo para o futuro? Por que temos que fazer isso aí? Muitas situações ocorrem de destruição, de desavenças, por causa disso daí. Porque algo do passado vem te consumindo até hoje. Aconteceu até comigo isso daí já. Situações do passado que eu vinha trazendo junto comigo. Mas quando eu comecei a conhecer esse Deus, esse Jesus, essas coisas, eu apaguei. Como ele apagou, eu também apaguei. Só tem um jeito de você se dar bem.
no presente e no futuro. Só tem um jeito, é você apagar o passado, não se lembrar mais. Isso é o que Deus tem para mim e tem para você. É isso que Ele veio fazer aqui no nosso meio. Nos trazer o presente, nos colocar um presente. E vamos dar um louvor. Amém esse louvor. Lembre-se sempre do futuro e do presente. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como rio. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E ao partir me grito, eu sou indigno, mas tua voz me diz, não vá meu filho, torne meu sofrimento em testemunho. E esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, Santo, cantamos Santo, Santo, torne meu sofrimento em testemunho.
Aleluias! Glória a Deus! A paz do Senhor, glórias a Deus. Lindo, hein? Maravilhoso. Algo estrondoso está no nosso meio acontecendo. Algo diferente de todas as coisas vem sobre nós e Cristo, Ele está conosco o tempo todo. Um louvor desse, uma palavra dessa, um ensinamento desse que vem através do nosso pastor, para nós nos alimentarmos com as coisas presentes, e uma palavra dessa que Deus nos deu. Muita leitura aqui. Mateus 24. Eu venho há um tempo pregando sobre este grande dia, sobre esta vinda do Filho de Deus. O que fazer agora? Como prosseguir no mundo de tribulações? No mundo onde vem isso aqui, ó. O sermão profético, o princípio de dores. Como prosseguir numa terra onde chegou este dia, sermão da montanha, sermão profético, sermão de Deus, princípio de dores. Falei sermão da montanha porque eu falei, troquei aqui, é sermão profético. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mateus 24. No 2, Jesus, porém, lhe disse: Não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E ouvires de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e peste, e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Eita Deus, viu?
Então vos hão de entregar para seres atormentados, e martar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome, Jesus. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e se possível até os escolhidos. E por se aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Viu? O que é que nós estamos fazendo aqui? Viu o que é que nós estamos fazendo aqui há 133 dias de oração, de pregação, de palavra? Levando esse evangelho a toda a criatura. Vocês já imaginaram quantos milhões de pessoas têm a possibilidade de ouvir, de ver e ouvir isto daqui? Começo de dores. Isso aqui é algo que foi dito lá no passado, que vai vir lá para o futuro, lá para o final de tudo, porque aqui virá o fim. Se falou lá no começo da humanidade, os profetas ali antes de Cristo revelando, e Jesus vem aqui e afirma tudo isso. Olha que tem mais aqui. Olha o que tá para acontecer para nós. Virá o fim ainda. Isso aqui é o começo, aqui está dizendo que é o começo de dores. Vamos aqui para o 29. A vinda do Filho do Homem. Tudo isso vai acontecer. Começo das dores, a tribulação, muitos morrendo, muitos sendo destruídos, medo, pavor, mas quem perseverar até o fim será salvo, está aqui escrito. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu se abalarão, serão abaladas, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, olha o que eu falo, com rijo clamor de trombeta.
os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os escolhidos. Os escolhidos. Dá ordem aos anjos para ir buscar os escolhidos. Quem tiver com a mão assim, ó, levantada, não encolhida. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já o seu ramo se tornam ternos, é difícil, e brotam folhas. Sabei que estão próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ei, tá aí, ó. Você viu? Saber que ele está aí, ó. Tudo isso acontecer. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor Jesus. Olha coisa, bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando vi, achar-lhes servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Quando ele vinha achar nós, que agora não somos mais servos, que mudou esse quadro aqui, como filhos, achar esperando, nós vamos receber o melhor dos bens de Deus. A glória eterna. Oh, glória a Deus. Tudo isso que eu estou pregando, todos esses dias aqui, está aqui, ó, Mateus 24. O sermão profético. O princípio de dores, a grande tribulação, porque aqui nessa grande... As dores vêm, mas quem perseverar até o fim será salvo. A grande tribulação já vem para aqueles que vão ficar. Vão ficar para a grande tribulação. Chicote vai estralar no lombo. Tá aqui escrito. O segredo de tudo isso daí, do sonho do pastor Mamoro, do que o pastor Mamoro colocou lá no começo, que eu comecei a pregar aqui, que tudo isso que nós estamos vendo aqui, acompanhando aqui, o segredo de deixar as coisas velhas para trás é aqui. Quando chegar nesse final, então virá o fim. Porque está escrito aqui, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? No amor e na graça. Perseverar no quê? Esquecer o passado. Eu fiz isso, fiz aquilo, fizeram isso, fizeram aquilo comigo, não tem salvação, não tem perdão. Não tem perdão, fica para a grande tribulação. Fica para a grande tribulação. Quem não libera perdão. Mas aqui o sermão profético continua. E aqui no sermão, no princípio de dores, aqui, e aqui a grande tribulação, e aqui
a vinda do Filho do Homem, é tudo ensinamento como Deus vai colocar no nosso meio aqui, para a gente chegar no dominador comum, como meu pastor fala. Só professor que fala disso aí, mas eu não sou professor, eu estou falando igual a ele, porque eu sempre estou ouvindo ele. Qual que é o dominador comum? É o fim de tudo. No fim de tudo, você vai ser isso daqui. Perseverar até o fim e será salvo. Como que eu vou ser salvo? Quem vai ser salvo? Por que que nós vamos... Já perguntaram isso para Deus? Quantos de nós já colocamos os nossos joelhos no chão e perguntamos para Deus? Quantos? Eu já fiz isso. Quem mais já fez isso aí? Que está ouvindo aí? E chegou assim na presença de um Deus Altíssimo e se prostrou diante dele e falou, me explica tudo, me mostra por que tudo isso daqui, por que esse final, porque o Senhor vai dar ordem aos anjos, os anjos vêm aqui e resgata os escolhidos. Por que que tem escolhidos? Por que que Jesus, aqui, nessa parte aqui, que vai ser como... A palavra diz que vai ser lá como Sodoma e Gomorra. Vai ser lá como na época de Noé. Vai ser lá como Jesus vem no piscar de olhos e aqueles que são deles, ergue as mãos e ele leve. E por que que os outros ficam? E por quê? E por que tudo isso? Aí uma vez ele disse para mim, através do meu pastor, não é por quê, Luzivane, é para quê. Tudo isso acontecendo, a gente perguntando por quê. Salvação. Por que salvação? Quem é merecedor de salvação aqui na terra? A Bíblia diz que nenhum de nós, ninguém nessa terra aqui é merecedor de salvação. Nenhum. Mas ele aqui vem dar Jesus, vede tudo isso aqui, não ficará pedra sobre pedra. Tudo será derribado, tudo se apagará, Aqui diz que o sol não dará mais a sua luz, as estrelas cairão no firmamento. Isso aqui pode se revelar por um monte de coisas. Pode. Aqui pode ser interpretado de vários tipos de entendimento. Eu já vi muitas pregações sobre isso daqui, falando de coisas aí tremendas. Mas qual que é o intuito de tudo isso daí de Deus? O que é que Deus quer? Você já se perguntou para Deus por que tudo isso? Ou para que tudo isso? Eu perguntei, ele falou para mim o porquê de tudo isso e o para quê de tudo isso. É impressionante. É muito simples de tudo. Toda essa criação de Deus, quando ele diz aqui em Gênesis, olha o que ele diz aqui em Gênesis. Logo no primeiro capítulo de Gênesis.
No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Tudo isso Deus criou. Por quê? De um lugar, apaga a luz, apaga todas as luzes do planeta. Tudo. Apaga o sol, porque o sol fica aqui embaixo, aqui, lá no Japão agora está dia, porque o sol está batendo aqui embaixo da terra. E essa parte que é o Brasil aqui em cima está escuro. Apaga esse sol que está aqui embaixo. Aí fica tudo escuro, não tem estrela, não tem lua, não tem mais firmamento, não tem mais nada. O que vira isso daqui? Vira isso daqui que estava aqui no começo. Trevas, escuridão. Vira isso daqui. Deus vem, faz tudo isso, nos dá tudo isso, nos ensina tudo isso. Por quê? Para quê? Eita Deus maravilhoso. E eu perguntei para ele, por que, Senhor, tudo isso? Por que o Senhor falou para mim que me ama, que ia provar para mim que me amava, que ia cuidar de mim, que eu ia ver a sua mão sobre a minha vida, me livrando da morte? O cara meteu um revólver na minha cara para roubar um carro, querendo puxar o gatilho e não atirou em mim, abaixou o revólver e saiu correndo quando eu falei, ele está vendo Deus comigo aqui. Por que tudo isso daí? Por que Jesus veio aqui, venceu, morreu, ressuscitou, venceu a morte que ninguém vence aqui na terra. Morreu, já era. Por que tudo isso daí? Por que o coronavírus? Por que por que o senhor diz que é o começo de dores? Tem um monte de gente na expectativa da vacina aqui, em São José do Rio Preto aqui, já tem um povo tomando vacina contra o coronavírus. Todo mundo se animando. Aqui em Araçatuba já tá o povo tudo na rua, eu tô saindo aí para fazer Uber, eu tô vendo como é que tá. Por quê tudo isso? Aí Deus falou para mim, sabe por que tudo isso daí? Sabe por que tudo isso daí que Deus falou para mim? Só para mostrar uma coisinha de nada. Todo esse trabalhado todo de Deus, tudo esse... Porque Deus é eterno, não tem fim. Não tem tempo, não tem dias, não tem hora. É Deus pela eternidade. Aí ele precisaria de mostrar para nós o poder dele. Só para isso. Tudo isso daqui, só para nós sabermos, eu e você saber o tamanho do poder de Deus. Como? Só para ele mostrar para nós, homens da terra e mulheres da terra, e os anjos, 2/3 dos anjos que ficaram no céu, que ele é poderoso. Ele é criador de todas as coisas. Ele fez, lá na glória de Deus, lá em Gênesis, ele fez os céus todos, os anjos. Ele fez tudo lá no céu. E a Bíblia diz que os anjos ali ficavam ali louvando e bendizendo o nome dele.
No meio desses anjos, ele fez um anjo querubim perfeito, diz a palavra do Senhor. Está lá em Isaías, está lá em Ezequiel. Perfeição. Como que uma perfeição vira Satanás, diabo, inimigo? Eu lembro de um testemunho do meu pastor, que ele tinha um pastor, olha só a comparação que ele põe no meu coração aqui para falar. Que ele tinha um pastor maior, dele, que é pastor dele, homem escolhido de Deus, homem separado por Deus. Ele põe esse pastor para fazer algo terrível na vida dele. Um homem santo, um homem escolhido, ungido por Deus para cuidar das ovelhas, usa ali contra ele de mentira, de calúnia, de falso testemunho, de tudo de ruim, porque para um japonês a humilhação é uma vergonha que vocês não entendem como esses homens lá do Oriente ficam com a vergonha. É terrível para um oriental, para um judeu, a vergonha, sabe? A nudez. Para os judeus é a nudez. Para o japonês, para todos nós. Aí, concluindo tudo isso daqui, quando o nosso pastor vai questionar a Deus, quando Deus fala, perdoa ele, não perdoa. Altíssimo, olha o que ele fez comigo. Mas olha que Deus fala para o meu pastor, quem te falou que foi ele? Fui eu. Tudo é eu que faço, meu filho. Eu que pus ele para fazer isso daí com você, para ver o teu coração. Para ver onde está o teu coração, se está em mim ou no mundo aí. Mas tu também, Deus, fazer isso comigo? Fiz sim. E aí, você vai continuar amaldiçoando ele? Sendo que não é culpa dele, é culpa... Então você está amaldiçoando a mim? Que sou teu pai? Não, pai, não. Está perdoado. Está perdoado. Meu pastor muito esperto, conhecedor do Deus Altíssimo, caminha, andou com ele, viu ele, foi levado na presença do Altíssimo, quando viu aquele clarão que Paulo viu, e eu creio nisso aí, porque eu sei que ele não mente, que ele é homem de Deus. Olha a diferença. Meu pastor perdoou. E lá o anjo querubim perfeito, em sabedoria. E ele ouviu o que o pai falou? Permitir que você fizesse tudo isso daqui, porque Deus falou para ele. Tenho certeza que Deus falou para ele. Porque falou para mim. E se ele não sabe, ele vai saber agora, porque ele vai ouvir, porque eu estou falando, estou pregando. Como falou para o meu pastor, Fernando Takayama, fui eu que fiz ele fazer tudo isso contra você. É, pai, então está perdoado. O céu se abriu. E Lúcifer, anjo perfeito, querubim, foi Deus que permitiu
que ele fizesse tudo aquilo lá. Porque ele era perfeito, conhecedor, fazia os melhores louvor para o Altíssimo. Deixou entrar iniquidade no coração dele. Quis ser igual a Deus. Quis ser maior do que Deus. Deus ainda foi falar para ele ainda. Olha, esse reino é meu, cuidado. E chegou para os anjos, para um terço dos anjos que saíram, para todos, chegou para todos, para falar, olha, não ouçam o que Lulu vai falar. Porque o que ele vai falar é mentira, não existe. Não ouçam. Não, porque lá no céu não existe mentira. Então Deus falou para não ouvir. E ouviram. E caiu aqui na terra e saiu da presença de Deus. E Deus vem aqui, faz tudo isso daqui. E diz, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Este evangelho, este amor de Jesus será pregado em todo o mundo, todo o planeta, todas as gerações que vêm. Aí depois vem o fim. Tudo isso Deus revela que ele fez tudo isso daqui, é porque é ele que fez. Simplesmente para eu e você e os anjos, 2/3 que estão lá na glória de Deus, entendesse o poder de Deus. Que ele é todo poderoso. Ele fez tudo isso simplesmente para nós, homens e mulheres e anjos, e depois a Bíblia diz que nós vamos nos tornar anjos, vamos ser igual aos anjos, quando ele vir da ordem de trombetas aos anjos, com grande clamor, vai buscar os meus escolhidos, e ó, linha na pipa, nós vamos para lá, já sabendo, já entendendo o poder dele, que ele é todo poderoso, que ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Esse é o nosso Pai. Nós somos filhos de um Deus desse, gente. Nós somos filhos de um Todo-Poderoso desse. E aí? Você ainda vai querer ficar aqui na Terra? Aqui agora ele diz que tudo isso daqui que está coronavírus, AIDS, câncer, pessoas morrendo, indo embora, tudo isso daqui, ele está levando tudo para ele. E aqui é que é muito profundo, não dá para entrar porque é complicado. A vida toda nós aprendemos uma coisa e de repente vem Deus e fala isso aí e usa um zero à esquerda dessa para falar tudo isso daqui, ninguém vai querer saber. Ninguém vai entender. É como foi Noé. É como foi os grandes homens de Deus. É como foi Jesus. Jesus, filho do Deus Altíssimo, veio aqui, falou tudo isso daqui e crucificaram ele. Imagina eu que sou... não tem classificação. Jesus, que era o Filho de Deus, não teve êxito, imagina eu. Imagina eu. É louco. Esse cara fala só besteira. Então me mostra aqui na Bíblia se tudo isso que eu estou lendo aqui é besteira. Me mostra. Você vai falar para mim, mas está escrito que aquele que não aceitar é injustiça, vai para o inferno. Você quer mais injustiça de ter tirado 1/3
dos anjos de Deus, dos anjos de Deus, porque a Bíblia está escrito, 1/3 dos anjos caíram aqui na terra, junto com Lúcifer. Nem falou Satanás, falou Lúcifer. 1/3 foram injustiçados. Quer mais injustiça do que essa? Cai aqui Satanás e os demônios, e Deus vem aqui para salvar. Salvar quem aqui? Se aqui só existia Satanás e os demônios, trevas, escuridão, lugar de pecado, o que Deus queria fazer? Esse é o meu Pai, esse é o meu Deus. Você tem um Pai desse daqui, gente. Vocês não têm noção do Pai que vocês têm. Vocês têm um Deus todo-poderoso, um Deus de amor. Tudo isso daqui é necessário que aconteça. Essas enfermidades. Diz que o amor de muito esfriará. E nós vamos passar a odiar o nome de Jesus. Agora, minha mulher estava falando para mim que aqui no Brasil, os políticos evangélicos não podem entrar mais na política. Oh, glória! Eu amei essa notícia. Eu sou evangélico, eu não quero saber dessa... eu sou político. Eu já entrei, já me candidatei a vereador. Quando Deus falou para mim, falou para o Lucivânia aqui, que tudo isso não adianta, cai fora, meu filho. Eu deixei porque você tinha no coração de fazer coisa boa, mas eu deixei você ir até lá para te mostrar a sujeira que é. E você foi. E eu vi homens de Deus mentindo para você. Homens de Deus oferecendo coisas terríveis para você. Homens de Deus querendo comprar o voto seu. A gente vota em você aqui, mas eu quero um caminhão de areia, um caminhão, um não sei quantos sacos de cimento. Devia colocar o joelho no chão e pedir para o Senhor, Senhor, é tua casa. Manda recurso, Pai. Precisamos aqui de fazer a tua vontade. Quero tanto. Falei, Senhor, tá vendo, meu filho? Você está vendo? Falei, tô, Pai. Aí ele perguntou, por que você vai querer agora? Você vai querer sair candidato a prefeito? Eu tinha um desejo de sair até candidato a presidente do Brasil. Aí ele falou para mim assim, ó, os costumes dos presidentes, que antigamente era reis, é esse aqui, ó. E eu escravizar os teus filhos, se você entrar, é isso que você vai fazer. É os costumes, meu filho. Não tem como fazer diferente. Quando tinha o meu filho cuidando do povo, o povo não quis. Queremos um rei, queremos um rei. E agora eu já disse a palavra. Não. Então, eu vou falar direto com uma pessoa, até que eu votei nele, mas depois de tudo isso que Deus falou comigo, mostrou para mim, nem isso eu faço mais. Nem nele eu voto mais. Que é um homem de Deus. Não porque que ele vai fazer nada errado. Não é por isso. É porque Deus não está mais nesse negócio. Agora com esse lance do povo de Deus não entrar mais na política, não achem ruim não. Vai por mim. É bíblico isso daqui. É o começo de dores. É o final. Caia fora disso daí. Caia fora.
Eu vou entregar para eles, para Satanás. É bíblico. É bíblico isso daqui. Você não vai entregar, já é. Já está chegando. Como que você vai apagar o que está escrito aqui, arrancar a página? Não, eu vou chegar lá, eu vou entrar na presidência, eu vou ter a cadeira da presidência, eu vou fazer isso, isso, isso. Faz nada, você está vendo aí o presidente atual aí agora querendo fazer acontecer e eles não deixam. É uma divisão, é uma guerra, é uma luta, tentaram matar ele, tentaram esfaquear, tentaram, sei lá o que fizeram com ele. É isso que acontece. Não adianta. Quer um conselho de um irmão, filho do Deus Altíssimo? Dalciolo. Cara, fora disso daí. Não tem jeito. Não tem jeito. Sabe qual que era o jeito que teria? Que se todo o joelho se dobrasse, se toda a língua confessasse, todos, sem exceções, todos, coração aberto. Tinha jeito. Quando Jesus viesse aqui, todo mundo subia. Mas a Bíblia não diz isso daí não. A Bíblia diz que a metade fica a metade. 5 prudentes, 5 loucas. No telhado, se tiver 2, vai um e fica o outro. Tudo isso é revelações. E o dia que vai chegar, no verão, quando a figueira seca, brotar os ramos. É isso que Deus quer de nós, perseverar até o final. Não se entregar. Lá na China, eles estão cortando comida dos homens de Deus. Não estão dando alimentos, estão perseguindo, estão matando. Em vários lugares do mundo se matam evangélicos. Diz que tem que adorar as estátuas deles de revolução, de não um Deus invisível. É isso que vai acontecer. As igrejas são lugares de templos de oração, onde muito é comprovadíssimo, grandes milagres acontecem, curas. A gente vê aqui, na igreja é aqui a gravação e a gente solta a palavra, a oração e as pessoas são curadas. Minha mulher foi fazer o exame hoje, tá bem, tá tudo beleza. A filha dela, que está diagnosticada que está com coronavírus, está tomando os medicamentos, está uma maravilha lá. Por que ficou tudo bom agora? Porque os políticos liberaram o remédio. Você vai no posto com suspeita de... Que eu vi lá, sai com um saco de remédio na mão, já tomando, daqui a pouco. 2 dias... minha mulher pegou os remédios, tomou, quando foi de manhã, quando foi à tarde já estava respirando normal. Eu fui lá no médico com ela, levar, tinha uma mocinha de uns 18, 19 anos, no máximo 20 anos. E a mãe, o namorado cuidando com o maior carinho dela lá, entrou lá dentro, saiu lá de dentro já respirando melhor, porque deram remédio para ela. Hoje eu vi ela na rua, encostou o carro dela e saindo assim, eu olhei para ela assim, ela com a bolsinha, pelo jeito estava entrando no escritório, não sei onde que era, aqui no centro de Araçatuba. Eu olhei e falei, olha, ela tá boa. Aí eu deduzi, foi no mesmo dia que ela foi, que minha mulher foi, e minha mulher estava... Tomou o remédio. É o começo de dores. E todo aquele que crê, que tiver fé,
vai para esse lugar aqui, ó. Salvação. Reino de Deus. Retornar por lá. Isaías 55. Deixar as coisas deste mundo que fique aqui, que vai tudo se acabar. O anticristo vai vir aí. O anticristo vai arrebentar com tudo. A perseguição, tudo isso que está escrito na Bíblia é real. Vai acontecer. Deixa eu ver como é que está aqui a hora, porque eu tenho a oração dos pastores. Está na hora de acabar. Hoje não vai dar nem para tocar. Vou tocar um louvorzinho aqui. Não dá tempo. 57. Amanhã tem mais. Amanhã eu continuo. Amanhã eu venho aqui. O sermão continua. A vinda do Filho do Homem. Já li isso daqui. Amanhã vai ser a parábola das 12 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. Amanhã eu venho com essa daqui. Aí vocês vão entender mais, porque hoje não dá tempo. Tá bom? Fica na paz do Senhor. Até amanhã. Ouça a voz do Senhor. Quer pegar essa salvação? Ouça a voz do Pai. O coronavírus não está matando mais não, hein? As pessoas que estão tomando remédio, que estão dando remédio agora, que os políticos liberaram para dar remédio agora, estão sarando. Deus é maior. Fica na paz do Senhor. Amanhã eu continuo.